Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vamos aqui em vídeo pro FuteJotas e hoje acho que só no YouTube, porque a atualização do Instagram deu um pau, não estou conseguindo subir os vídeos lá, então vamos ver se ao longo dessa quinta-feira, no dia 20 de outubro, a gente consegue trazer mais para não deixar passar batido. Estamos aqui fazendo mais uma análise pós-jogo e eu confesso que eu tô empolgado para poder falar. Empolgado, sim, de verdade, galera. E eu tô tirando o lado. Tirando o lado, não, galera. Eu tô um pouquinho. Tem Bom, eu vou desenvolver um pouquinho essa história porque acabou. Tivemos a definição da Copa do Brasil 2022 com o Corinthians ficando com o vice-campeonato, o título do Flamengo. Flamengo e Corinthians tinham empatado na Neoquímica Arena em 100 gols. Ficou tudo decidido para o jogo de volta. Como eu citei nos palpites, para mim a partida terminaria empatada e foi o que aconteceu. Placar de 1-1. Citei que o Cássio seria o herói da partida. E por pouco ele pegou o pênalti do Felipe Luiz na cobranças alternadas, mas o Flamengo acabou levando a melhor. O Fagner e o Matheus Vital perderam suas cobranças e o Flamengo ganhou o tetracampeonato. O Corinthians fica com o vice-campeonato. Vamos falar bastante sobre o jogo, cara. Hoje tem assunto, então por isso eu quero estar conversando com vocês. E vocês fiquem à vontade depois para estar comentando aqui, deixando suas opiniões em cima desse vídeo. Espero de verdade o feedback de vocês. O VP começou surpreendendo na escalação, né? Tinha já na outra semana, né? No primeiro jogo, tinha uma dúvida se ele ia com o Ramiro, ia com o Adson, ia com o Mosquito, manteve o mesmo time que vinha jogando. Mas pro Rio de Janeiro ele mexeu, jogou com um esquema parecido com o que foi no jogo de volta nas oitavas de final da Libertadores contra o Boca na Bomboneira. Jogou com três zagueiros, né? Teve o Fábio Santos jogando como zagueiro pela esquerda, o Balbuena e o Gil. A ideia era o Fábio grudar no Gabigol, e isso aconteceu e resolveu muito bem. Então, o Gil no Pedro, o Balbuena na sobra e o Lucas Piton para jogar nas costas do Rodinei. E o Corinthians começou jogando bem, teve alguns chutes ruins do Renato Augusto, mas começou marcação, pressão, toda aquela coisa, o jeito que o VP gosta que os seus times joguem, mas teve o Vitor jogando muito mal. E o Flamengo tem um time que do meio pra frente, a hora que você sobra um pouquinho, que eles têm segundos de espaço para jogar, tem um pouquinho de tempo para poder pensar, resolve, então criou alguns lances e teve o gol do Pedro, sai numa jogada, uma jogadaça do Flamengo, não dá para não elogiar, uma troca de passes rápida, então envolve a defesa do Corinthians. Tem sempre aquela questão do torcedor reclamando, alguém errou, culpado. Mérito, para mim, eu falo, foi uma mérito totalmente da inteligência dos jogadores ofensivos do Flamengo, que estão no nível muito acima. Entendeu? O Pedro se mexendo, o Felipe Luiz começando a jogar, enfim. Reveja o gol se você não viu ainda, porque é uma jogada bonita. E o Corinthians tentou jogar, teve muitos problemas de passe no primeiro tempo, viu o Fábio Santos errando passes e tudo mais, e aí na segunda etapa acabou melhorando, as mudanças do VP deram certo, ele sacou o Piton, que teve um primeiro tempo horrível, errou todos os lances de ataque, não se posicionou bem, foi uma peça nula, infelizmente, um jogador que eu gosto e foi muito mal na final. Entrou o Adson, que deu uma certa melhorada, mas o time entrou de vez no jogo a hora que entrou o Juliano, que o Juliano entrou em campo. Aí o Renato Augusto tinha alguém para poder conversar na criação de jogadas e o Corinthians, dá para falar isso, o Corinthians amassou o Flamengo no segundo tempo. O jogo virou quase ataque e defesa. O Flamengo, claro, nos contra-ataques, de novo, né? Você tá falando de um time que tem Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro. Você tem uns jogadores que estão num nível muito acima, então sobra. Teve gol anulado, teve dois gols anulados do Flamengo, né? Teve no segundo tempo, no primeiro, por impedimentos corretos, a arbitragem viu, e teve alguns lances, mas o Corinthians estava atrás do placar, 1-0, então deu esses espaços, mas o Flamengo se retraiu. O Dorival não conseguiu mexer no time, entrou o Everton Cebolinha, tentou mexer, colocou o Vitor Hugo, tentou dar uma forma de jogar, mas sacou o Pedro, sacou o Rascaeta. O Corinthians empatou com o gol do Juliano e a decisão foi para as penalidades. Nas cobranças, teve o Fábio Santos, melhor batedor do Corinthians, já começou. Felipe Luiz perdeu, o Cássio defendeu. Aí deu aquela pressão, a torcida sentindo. Aí começou boas cobranças dos dois lados. Fagner perdeu, se não me engano, foi a quarta. O Flamengo empatou.
Aí tivemos o Yuri Alberto e o Gabigol marcando seus gols, ficou 4-4. Aí começou as cobranças alternadas, né? E aí vieram dos dois lados, até que o Vital pegou, bateu muito mal, né? Ele isolou a bola. E o Rodinei acabou batendo a penalidade que garantiu o tetracampeonato para o Flamengo. Para quem me conhece sabe que o foco é falar do futebol paulista, né? Então falo sempre dos grandes daqui da cidade de São Paulo. O Flamengo com título merecido merece comemorar, tem um elenco muito bom e vem. Não é à toa que é favorito em várias competições, não é à toa que está na final da Libertadores, não é final que você tem o Everton Ribeiro, o Pedro e o Arrascaeta concorrendo ao prêmio de melhor jogador da Libertadores, né? O prêmio da Bridgestone. Mas ficou um alerta. E aí eu vou falar bastante do Corinthians, que acho que é meu foco aqui, que eu quero realmente pegar nessa questão. Primeiro, torcedor corintiano, não é hora de procurar culpados. Ah, porque o Pitão foi mal, porque o Duqueiroz foi mal, porque o Fagner... Vamos lá, atuações individuais, que eu acho que... Vamos falar das atuações coletivas. O Corinthians não se abateu. Pegar o time do Corinthians que jogou contra esse mesmo Flamengo na Libertadores e a forma como jogou, e não tem mudanças de tantos jogadores. Você teve o Michael banco, o Michael se lesionou no primeiro jogo, o Fausto Vera firme como titular, mas o resto, você tem o Renato Augusto recuperado de lesão, mas o elenco é o mesmo. Só que a hora que você viu o time do Corinthians recupera com jogadores recuperados de lesão e com o Vitor Pereira podendo treinar, a diferença do time é muito grande. Não citar o mérito do Vitor Pereira, que eu escuto ainda alguns torcedores falando que o Vitor Pereira não é tudo isso. Escuto parte da mídia esportiva falando que o Vitor Pereira não é tudo isso. E eu falo, é um outro treinador português que está mostrando que tem muita qualidade, que tem tudo para renovar o Corinthians. Já citei também, já falei em outras lives com a galera. Ele quer ficar no Corinthians, ele está apaixonado, ele confia no Duílio. Por ele renova e tudo caminha para que essa renovação aconteça. E o torcedor corintiano pode ficar esperançoso, porque tem muito trabalho. O Corinthians jogou no Maracanã, o Flamengo não sobrou em nenhum dos dois jogos, nem na Neoquímica Arena e muito menos no Maracanã. A qualidade individual faz a diferença. O Ricardinho citou um negócio que eu achei muito. O Ricardinho, ex-jogador do Corinthians, comentarista do Sport TV, citou um negócio na transmissão que eu achei muito bacana. Ele falou: o Flamengo tem uma facilidade para conseguir criar jogadas. E o Corinthians ele sofre para criar. Não foi exatamente essa palavra, mas assim, do Flamengo flui melhor e o Corinthians tem aquela questão. E aconteceu isso muito no primeiro tempo. O Renato Augusto, que eu ouvi alguns torcedores criticando porque errou os chutes, errou alguns passes, para mim foi o jogador mais lúcido do Timão o tempo inteiro. E aquela coisa, ele tava na final, ele tava cobrando jogadores, ele xingou o Piton, queria para tomar cuidado para não falar um termo mais pesado, mas ele não, praticamente ele tirou o Piton do jogo, porque quando falando, cara, não dá. Começando a pegar no pé e falando, cara, você tá errando, e ele mexendo nos jogadores e tudo mais. E no segundo tempo, o que faltava pro Corinthians hoje, e é uma questão que eu já comentei, acho que até que o pessoal fala, pô, não daria para mudar a formação tática? O Renato Augusto sente falta, às vezes, de estar com um jogador para dialogar, alguém para dividir as atenções na criação de jogadas. E o Corinthians teve maior parte do perigo quando ele conseguiu ter espaço para poder trocar os passes, para poder rolar. E teve muito com o Duqueiroz, que muita gente criticou, mas jogou bem. O Fausto Vera, enquanto teve pique, enquanto estava inteiro no jogo, conseguiu jogar. No segundo tempo, melhorou muito com o Adson e com o Juliano. E, pasme também, o Matheus Vital de novo entrou bem, melhorou o time. Então, o Corinthians, no segundo tempo, controlou a partida. E isso é por méritos do Vitor Pereira, méritos dos jogadores. Algumas atuações ruins, acho que o Fábio Santos, apesar de muito preciso na marcação, errou muitos passes e deixou o time em maus lençóis em vários setores. E acho que o principal jogador que a gente pode falar é o Roger Guedes, que subiu absurdamente de nível, né, depois de começar, mas hoje parecia estar desligado. Já foi mal na Neoquímica Arena e foi mal de novo no Maracanã. Hoje foi substituído, não deu Chile, que não reclamou de sair, o Corinthians melhorou, e ele perdeu um gol embaixo da trave, que não se perde numa decisão. Então, não é para achar culpado. O Roger Guedes perdeu, vai continuar sendo o titular absoluto desse time, mas ontem, na verdade, no Maracanã foi muito mal. Então o Corinthians hoje... E você teve alguns jogadores que entraram, então o que acontece? Acho que dá para pegar nessa questão toda. O Corinthians prova, o elenco do Corinthians não é ruim, eu já comentei várias vezes, e falava, o Corinthians vai lutar por título em 2022. E o Corinthians lutou. Foi vice-campeão da Copa do Brasil? Foi. Perdeu pro Flamengo? Foi, mas aquela coisa, a gente tem que tirar um pouco... O torcedor corintiano, eu sei, tá doendo, é ruim perder,
mas tem que pensar que o Corinthians chegou aonde muita gente não apostava. Vitor Pereira com menos de um ano de trabalho, sem montar o elenco, não é importante citar, ele não tá com o elenco que ele queria, ele montou o elenco da forma que foi mudando, trouxe poucas peças, vieram de jogadores que vieram com ele, foi o Yuri Alberto, o Rafael Ramos e o Fausto Vera, assim, jogadores que chegaram para resolver o time. Então a perspectiva para 2023 fica muito boa. Você fala, porque tem também uma outra questão, o Corinthians vai perder peças, o Yuri Alberto pode sair, o Balbuena pode sair, o Maicon pode sair. Eu já trouxe para uma galera, os torcedores corintianos que eu converso direto, falam, o Corinthians trouxe mais de um time inteiro, e, literalmente, tem jogador de todas as posições. O Corinthians trouxe dois goleiros, trouxe lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, volante, meias e atacantes em menos de 2 anos do trabalho do Írio. Então vem trazendo, vem montando, e aí um time, principalmente para ganhar uma Libertadores, que de repente é o sonho, né? O bicampeonato da Libertadores, um time você não monta no ano da Libertadores. Então, o Corinthians montou uma espinha dorsal boa em 2022, mantendo o VP e mantendo os principais jogadores e trazendo reforços pontuais. A chance do Corinthians chegar muito forte no próximo temporada. O Corinthians chega muito forte na próxima temporada, com o VP se mantendo. Chegar um outro treinador, talvez não consiga manter a mesma qualidade, vai começar um trabalho do zero, vai ter uma reconstrução. Mantendo o VP, e aí você trazendo algumas peças, talvez um jogador para ser titular da ponta direita, um meia para poder ser de repente uma sombra ou até jogar ao lado do Renato Augusto, o Corinthians chega, mas dá para falar que o Corinthians provou, eu bati nessa tecla assim que acabou o jogo, o Corinthians provou, vem provando nos últimos jogos, desde o jogo contra o Fluminense, e agora nessas partidas contra o Flamengo, que hoje, com o Vitor Pereira, evoluiu, é um time forte e é um time que pode jogar de igual para igual com qualquer time do Brasil. O Flamengo é o super favorito, tem um elenco recheado de atletas, você tem um banco de reservas milionário. Na hora do vamos ver, a torcida do Flamengo no Maracanã ficou apreensiva, você ficou quieta no segundo tempo, porque sentiu junto, da mesma forma que falaram que a torcida do Corinthians sentiu no primeiro jogo, a torcida do Flamengo sentiu até antes de levar o gol de empate. A hora que levou empate, aí só besteira também do torcedor que, pra que acende sinalizador? Sabe que vai parar o jogo. O Corinthians melhor tinha feito. O Flamengo fez o gol e a torcida acendeu o sinalizador, a torcida do Flamengo. Aí o Corinthians empata, a torcida do Corinthians que faz a mesma coisa. Então, o momento que o Corinthians estava melhor, podia até ir atrás da virada, a torcida também acalma. Mas eu acho que é complicado agora falar sobre isso, mas torcedor corintiano, não é para culpar o Vital, não é para culpar o Fagner, não é para ter caças, nem o Piton, não é caça às bruxas. O VP fez uma aposta arriscada no começo do jogo que poderia ter dado muito certo. O Piton errou, foi mal no jogo, então de repente a aposta que o VP pensou foi errada por conta disso, não sabemos, mas em termos de campeonato, em termos do que o time esperava, em termos do que era planejado, não vamos esquecer, o Corinthians tinha como planejamento financeiro terminar o planejamento as metas do ano do Corinthians era chegar na semifinal do Paulista, que chegou, oitavas de final da Copa do Brasil da Libertadores e 7º lugar do Brasileirão. O Corinthians chegou nas quartas de final da Libertadores pro Flamengo, num momento de reconstrução, né, com várias lesões, e passando pelo Boca Juniors com meio time quebrado. Chegou na final da Copa do Brasil e pode terminar entre os 4 primeiros do Brasileirão. É uma temporada que deixa frutos. Se a gente não for imediatista, é uma temporada que faz que 2023 seja melhor. O Corinthians tem uma base que foi formada para a próxima temporada. E agora é deixar o VP trabalhar, reforços trabalhar e apostar que da forma como está agora, se o VP não sair, eu volto a falar já hoje, dia 20 de outubro. Corinthians em 2023 entra muito forte, entra como um dos favoritos aos títulos que for disputar. Beleza, galera? Abraços.